Olá, eu sou a Ana, represento Portugal e bem-vindos ao Campeonato da Europa. O Velódromo Nacional em Sangalhos, no concelho de Anadia, recebeu pelo segundo ano consecutivo o Campeonato da Europa de Pista para Júniores e Sub-23. Ao longo de 6 dias de competição, mais de 300 atletas discutiram o título europeu de pista. O ano passado foi um sucesso, este ano ainda está a ser superior, tanto pelo número de países participantes como de corredores. Num campeonato europeu é a primeira vez que temos 29 países representados. Começamos este resumo dos campeonatos da Europa de Júniores e Sub-23 com uma prova coletiva. É corrida de velocidade por equipas, uma competição aqui explicada pelo selecionador nacional de pista. A velocidade por equipas é uma prova, como o próprio nome diz, por equipas, em que, se forem, no caso dos homens, são 3 corredores em pista. Há um corredor que parte na parte interior. Após a partida, esse corredor dá uma volta e sai. O segundo corredor continua, dá mais uma volta e sai da pista e conclui a prova o último corredor, o terceiro corredor, que faz o tempo da equipa. A diferença para a corrida feminina é que, em vez de 3 corredores, são apenas 2 corredoras. Aqui a corrida das júniores femininas no apuramento do 3º e 4º lugar. De um lado da pista a Polónia, do outro a Holanda. Nas holandesas, Tamar Veder acabava a volta lançada, ficava apenas em pista Alice Lightly, enquanto nas polacas era Ursula Losch que pedalava na volta final, mas Alice Lightly consegue ser mais rápida e conquista a medalha de bronze para a Holanda. Na luta pelo ouro da prova de velocidade por equipas ia estar uma das grandes figuras destes campeonatos, a russa Daria Shmeleva. Nestes europeus de pista, Daria Shmeleva assumiu o papel principal. Ganhou 3 medalhas de ouro e, como se isso não bastasse, bateu o recorde mundial nos 500 metros de contrarrelógio. Foi o primeiro recorde do mundo obtido no Velódromo Nacional. Я, конечно, к нему стремлюсь. Совершенно другие люди, другое отношение, все доброжелательны. Вот. Na final de velocidade por equipas, a russa Daria Shmeleva teve a companhia de Lídia Pluznikova, onde defrontaram as britânicas Lucy Garner e Danielle Kahn. Mas aqui o favoritismo ia para as atletas do leste europeu. Daria Shmeleva é a atual campeã do mundo nesta especialidade. E aqui a seguir na roda de Lídia Pluznikova. Recorde que nesta competição de velocidade, cada equipa é composta por 2 unidades. Depois da primeira volta, a atleta que fez o circuito na frente abandona a corrida. Na última volta fica uma em cada lado da pista para discutirem a vitória. Pela Grã-Bretanha, Lucy Garner tenta chegar ao triunfo contra Daria Shmeleva, mas a jovem natural de Moscovo é mais rápida no lado de cima da pista. Vemos a russa a terminar e só depois corta a meta a britânica no lado de cada pista. Num confronto entre 2 das principais escolas mundiais do ciclismo de pista, as júniores do país dos Czares conseguiram triunfo. Для меня это вообще первая моя юниорская медаль. Это как первая ступень в большой спорт. Вот, и в дальнейшем хочу стараться, чтобы эти медаль это была не последней. И Дашина тоже, это одна из первых медалей ее. В прошлом году она была победительницей чемпионата мира. Вот, и в этот раз она повторила, как говорится, успех нашей российской команды. Вот, собственно, все. Continuamos com a competição feminina, agora no escalão Sub-23. Estamos a ver imagens da corrida por pontos, uma das provas que integra o Ómnio. A Nazanha defendeu as cores de Portugal nesta competição. A atleta é uma das jovens promessas do ciclismo de pista, a fechar aqui o grupo com o dorsal 11. Nestes campeonatos europeus, a seleção portuguesa esteve representada por 15 corredores, um projeto que vamos agora conhecer melhor. Nós temos aqui a Seleção Nacional de Pista, que é composta por atletas residentes pertencentes à escola de pista e atletas que provêm dos clubes que fazem parte da seleção. 12 atletas masculinos e 3 femininas representaram Portugal nestes europeus de pista. Muitos destes corredores integram equipas de estrada, como é o caso de Samuel Magalhães, que representa o AS Vitória. Samuel é repetente nestes campeonatos.
onde já se notam evoluções. A maneira de correr é diferente, já consigo estar ali e atacar com os melhores, mas depois dá aquela ponta de técnica que se calhar ainda falta, que os outros têm e eu não tenho, e aí é que vai acabar por fazer a diferença e não no ritmo que nós temos. Mas acho que este ano estamos a portar bem, estamos a melhorar as nossas marcas, a melhorar os nossos resultados, conseguir passar às finais. Eu, inclusivamente, já consegui um lugar no top 10 e para a ano de estreia, acho que, como o principal objetivo era só estar presente na final, conseguir um lugar no top 10, acho que foi muito bom. João Matias ficou no 9º lugar na corrida de Scratch. Em termos absolutos, foi o melhor resultado de Portugal nestes europeus. As medalhas e o trabalho para as medalhas é possível, mas a médio e longo prazo, não a curto prazo. Portanto, nós ainda temos um trabalho para fazer a nível do desenvolvimento das competências dos atletas. Precisamos também de reforçar a nossa base de jovens para podermos ter uma maior base de escolha e de qualidade. Isso é fundamental. Com o objetivo de desenvolver esta vertente, a Federação Portuguesa de Ciclismo criou a Escola de Pista, sediada no Centro de Alto Rendimento de Anadia, arrancou em 2010. O Brito é de Viana do Castelo e revela como é vivido o dia-a-dia na Escola de Pista. Ou treinamos uma ou duas, depende do dia, mas se formos treinar de manhã é por volta das 6, 6h30. Depois vamos para a escola de bicicleta até Anadia, são 7 km. Temos aulas às 8h30 e depois vimos para cá às 5. E normalmente à tarde há sempre treino e o treino é até às 8h30. Depois temos uma hora de estudo obrigatória e depois vamos dormir às 10, temos que fazer silêncio absoluto. Regressamos à competição para vermos o desempenho de Ana Azanha, que também é uma das atletas da Escola de Pista. Aqui assistimos à corrida por pontos, uma das 6 provas que integra o Ómnio. O Ómnio, que é semelhante ao decátlo ou heptátlo no atletismo. São discutidas várias corridas e o mais regular no conjunto das provas é coroado vencedor. Aqui vemos o ataque da espanhola Ana Balerdi, que consegue isolar-se na dianteira. As 14 corredoras tinham pela frente 80 voltas. Nesta corrida vence quem somar mais pontos. De 10 em 10 voltas é discutido um sprint, onde são atribuídos pontos às primeiras classificadas. No caso de uma corredora ganhar uma volta ao pelotão principal, obtém 20 pontos. E aqui é o momento em que Ana Balerdi consegue isso mesmo, uma volta às adversárias. A espanhola ficava a liderar a classificação da prova. Nesta corrida por pontos foi onde Ana Azanha conseguiu o melhor resultado. A jovem portuguesa integrava aqui um grupo que se isola na frente para tentar os tais 20 pontos correspondentes à volta de avanço. Neste grupo de 6 unidades também vinha a atleta espanhola, que defendia a vantagem conquistada. O ritmo na dianteira era forte, onde havia um bom entendimento, e as 6 corredoras destacadas estavam cada vez mais próximas de conseguirem dobrar as adversárias. Aqui é visível essa diferença cada vez mais curta. As atletas atrasadas pareciam conformadas com a situação e as 6 da dianteira pedalavam para o objetivo. O grupo de Ana Azanha fazia aqui a dobragem e confirmava a volta de avanço. Com a espanhola Ana Balerdi a consolidar a liderança na prova, porque era a segunda vez que conseguia ganhar uma volta. O triunfo nesta corrida estava decidido. Nas voltas finais ninguém conseguiu ganhar vantagem e ficou tudo agrupado para o sprint final, com as corredoras aqui entrarem na última volta. Na dianteira pedala a atleta da Lituânia, seguida na roda pela polaca Natalia Rutkowska, que aqui arranca decidida. A polaca viria a conseguir cortar a meta na frente. No entanto, o triunfo na corrida por pontos foi para a espanhola Ana Balerdi. Ana Azanha terminou na 6ª posição, naquele que foi o melhor resultado da portuguesa no Ómnio. A campeã europeia no Ómnio seria encontrada nas 4 provas que ainda faltavam discutir. No Ómnio Sub-23 feminino, à entrada para a 6ª e última prova da competição, as 2 primeiras estavam separadas por apenas 1 ponto. Tudo seria decidido nestes 500 metros de contrarrelógio. De um lado da pista, a francesa Laurie Berton, que era a 2ª classificada, e do outro, a russa Tamara Balabolina,
Com o dorsal 12, tinha apenas um ponto de vantagem sobre a adversária. 2 voltas à pista de Sangalhos iam decidir a campeã europeia sub-23 no Ómnio. Aqui a entrada na última volta deste duelo, discutido ao milésimo, com a francesa Laurie Berton a perder terreno para a russa Tamara Balabolina, pedala para o triunfo. A russa de apenas 19 anos termina a prova com quase 1 segundo de vantagem e só depois no lado de cada pista é que chega a francesa. Mais um triunfo para as russas que dominaram estes campeonatos da Europa em Sangalhos. Tamara Balabolina, na primeira época no escalão sub-23, a conquistar a medalha de ouro no Ómnio, à frente de Laurie Berton, e na terceira posição ficou a checa Lucy Zaleska. A portuguesa Ana Azanha terminou a competição no 12º lugar. Agora fazemos uma pausa nas corridas para conhecermos as pistas para o futuro. Em simultâneo com o Campeonato da Europa de Pista para Júniores e Sub-23, a Nadia também acolheu um Congresso Internacional de Ciclismo. Pistas para o Futuro foi o lema deste evento organizado pela Federação Portuguesa de Ciclismo. O objetivo inicial do Congresso era precisamente procurar as pistas, e estas pistas têm um duplo sentido, como é óbvio, as pistas onde se pratica o ciclismo e as pistas da investigação, que nos ajudem a construir um futuro para o ciclismo português que seja ainda de maior número de praticantes e maior qualidade nos praticantes. O ciclismo esteve em análise numa iniciativa que contou com a presença do presidente da União Ciclista Internacional, organismo que tutela o ciclismo em todo o mundo. It is important for the future of cycling, for the future development of cycling, because cycling has to become and is becoming a modern sport, and as such needs to be dealing with the latest technology and the latest sports science and the latest scientific approach to preparation to training, and a lot of that has been discussed here today. O presidente da UCI também destacou a importância do velódromo de Sangalhos para o ciclismo português. I was here for the opening, I think, about 3 years ago, and it's now starting to develop track cycling, and track cycling is important even for road cycling, because when we look at some of the big stars of the road today, Mark Cavendish, Bradley Wiggins, people like this, they come from a track cycling background. So it's important that young cyclists go into the discipline of track and get used to it and then go onto the road. Regressamos à competição nestes campeonatos da Europa de pista para sub-23 e júniores, agora com as corridas masculinas. Aqui estava um português, o júnior Nelson Silva, alinhava para a corrida de Scratch, a quinta das 6 provas que compõem o Ómnio. Nesta especialidade, o Scratch, os corredores júniores pedalavam 10 km, o que equivale a 40 voltas. Vence quem passar em primeiro a linha de meta na volta final. 18 corredores iam discutir o triunfo nesta prova, que seria marcante para o desfecho do Ómnio. Aqui o olhar atento do presidente da UCI. Ao longo desta corrida, o português Nelson Silva perdeu uma volta para um grupo de 11 corredores. Nelson Silva aqui pedalava na dianteira, apesar de estar afastado da discussão. Entretanto, é ultrapassado pelo polaco Marek Lazarevic. A velocidade aumentava à medida que os corredores se aproximavam da volta final. Nelson Silva mantinha-se na segunda posição, atrás do polaco, que também tinha uma volta de atraso para os 11 corredores que iam discutir o triunfo no Scratch. Entrada na última volta com o polaco ainda na frente, seguido pelo britânico Jonathan Dibban. E do lado de fora da pista, na parte mais alta, surge o alemão Pascal Ackermann, que consegue assumir a dianteira e vence ao sprint a prova de Scratch. Nelson Silva foi 13º numa competição ganha por Pascal Ackermann. O atleta júnior foi campeão do mundo na velocidade por equipas em 2011, aqui a assegurar mais um triunfo para a Alemanha, desta vez nos europeus em Portugal. I had a crash last year and I had all winter problems with the knee, and in March I'm operated on knee, and I'm very happy that I can stay here and win. Continuamos com o Ómnio, agora nos sub-23 masculinos, onde pelo segundo ano consecutivo marcou presença Fábio Silvestre, corredor que aqui vemos em pista na prova de perseguição individual. Além desta corrida, no Ómnio há também os 200 metros com partida lançada, a corrida por pontos, a prova de eliminação, o Scratch e os 500 metros de contrarrelógio. Vence quem for o mais regular ao longo de todas as provas. Fábio Silvestre, que tinha no outro lado da pista o luxemburguês Kevin Feyereisen,
mas cedo se percebeu que o português era mais forte neste duelo e Fábio Silvestre quis ultrapassar o corredor do Luxemburgo, o jovem natural de Sobral de Montagraço, a ter um desempenho positivo nesta prova. Fábio Silvestre, que nesta temporada foi contratado pela equipa da Leopard Trek. Este jovem de 22 anos conseguiu já esta época um título na estrada, é o atual campeão nacional de contrarrelógio nos sub-23. O português aqui já pedalava na última das 16 voltas que os corredores tinham de fazer nesta prova. Fábio Silvestre gastou 4 minutos e 37 segundos, ficou no 11º lugar a 11 segundos do melhor tempo. O primeiro classificado nesta prova de perseguição individual seria também o vencedor do Ómnio. Este é o francês Brian Coquard, segundo classificado na geral do Ómnio. Antes desta prova, e no lado oposto da pista, o líder da competição, o russo Viktor Manakov, que logo nas primeiras 4 voltas já estava a ganhar 1 segundo ao francês. Coquard tentava aproximar-se do russo, mas a classificação não ia sofrer mais alterações. Aqui a entrada na derradeira volta, com Viktor Manakov a ganhar 4 segundos ao atleta francês. Manakov conquistou uma vantagem confortável que podemos comprovar nesta imagem em que o russo corta a meta e só depois chega o francês. Mais um triunfo para a Rússia, o país mais medalhado nestes campeonatos da Europa de pista para sub-23 e júniores. Esta é a prova de Queirim, onde os corredores pedalam atrás de um ciclomotor antes de se lançarem no sprint final. O Queirim é uma vertente olímpica. O selecionador nacional de pista explica esta competição. O Queirim, portanto, é uma prova que se realiza quer para homens, quer para mulheres. Os corredores portanto, têm uma partida parada com a ajuda dos técnicos, estão na linha de perseguição. A moto passa na zona interior da pista e entra na pista e portanto, é dada a partida e os corredores apanham a traseira da moto. Eles não podem ultrapassar a moto durante um X número de voltas, em que a moto vai aumentando progressivamente a velocidade até atingir os 50 km por hora. Quando a moto atinge esse nível, sai da pista e os corredores têm 3 voltas para discutir o sprint final. Aqui assistimos aos momentos decisivos da prova de Queirim nos júniores masculinos. O ciclomotor já saiu. Matthew Rotterdam, o atleta da Grã-Bretanha, assume a dianteira da corrida. Os corredores entravam na volta final. Na frente vem o britânico. Parece ter o triunfo assegurado, mas nos últimos 100 metros o polaco Mateusz Lipa tenta o tudo por tudo para se aproximar do britânico. Os dois entram na reta da meta lado a lado e o jovem polaco surpreende o adversário e vence a medalha de ouro nesta prova de Queirim. Mateusz Lipa ultrapassou mesmo em cima da linha de meta o atleta britânico Matthew Rotterdam numa corrida discutida ao milímetro com o título europeu para a Polónia. Segunda posição para o atleta da Grã-Bretanha, que deixou fugir o triunfo mesmo no final, e o último lugar do pódio foi ocupado pelo alemão Johannes Keuschel. Na ostatniej rundzie byłem pierwszy, kiedy kolega z Wielkiej Brytanii zjechał ze ściany, jak to się mówi po kolarsku. To po prostu go z odpuszczenia zgarnąłem i wjechałem pierwszy na metę. A Madison foi a prova que encerrou estes campeonatos da Europa de pista para sub-23 e júniores, que decorreram no Velódromo Nacional em Sangalhos. Mas para explicar a Madison, quem melhor do que o selecionador nacional de pista? A Madison é uma prova masculina, portanto as mulheres não fazem essa prova. É uma prova, basicamente é uma prova de pontos corrida a 2 corredores. Há um corredor que está em pista e que normalmente circula na zona baixa da pista, abaixo da linha azul, e há um corredor que também está em pista, mas não está na corrida. E eles, durante a corrida, quando se encontram, podem trocar, se assim pretenderem, através de uma técnica de impulsão manual. Eles trocam e, portanto, o corredor que está na corrida sai e entra o corredor que circula na zona alta da pista. E o esquema é o mesmo da corrida de pontos. Portanto, de X em X voltas existe um sprint intermédio e os corredores procuram pontuar nesses sprints intermédios. No caso de darem uma volta ao grupo principal, também pontuam, neste caso, 20 pontos, e a pontuação é o somatório dos resultados nos sprints intermédios e das voltas conseguidas ou não.
Na prova de Madison para sub-23 competiram 14 duplas. Aqui os atletas tinham pela frente 160 voltas à pista de Sangalhos, o que totalizava 40 km. Depois de um início em que não houve grandes movimentações na frente da corrida, apenas sprints intermédios que de 10 em 10 voltas davam pontos aos primeiros classificados, até que surge o ataque de um atleta suíço, Jan Keller. Consegue logo alguns metros de vantagem, tenta ganhar uma volta aos adversários. Aqui o momento em que Jan Keller é rendido pelo colega da equipa Sylvain Dillier. Com esta impulsão feita com as mãos, saía da corrida Jan Keller e ficava em competição Sylvain Dillier. Os corredores podem usar esta técnica sempre que entenderem ao longo da prova. Sylvain Dillier reculava no grupo e conseguia aqui uma volta de avanço sobre os adversários. Os suíços somavam 20 pontos. Sylvain Dillier, que tentava revalidar o título europeu de Madison em 2011, nesta mesma pista, o suíço também ganhou esta competição. Ficavam os helvéticos na frente desta prova de Madison. Até a final, a dupla suíça limitou-se a responder aos ataques para assegurarem o triunfo. Quanto aos portugueses, na Madison não conseguiram passar às finais. A pouca experiência dos atletas nesta especialidade seria determinante para as aspirações nacionais. E na final dos sub-23 chegavam os corredores à última volta com a discussão da medalha de bronze. O atleta espanhol a conseguir passar na frente, mas a festa era para a dupla Sylvain Dillier e Jan Keller. Os suíços conquistavam a medalha de ouro na prova de Madison. Na segunda posição terminou a dupla belga e no último lugar do pódio os espanhóis. Os helvéticos mostraram-se especialistas na Madison. Depois do triunfo em 2011, conseguiram nova conquista nestes campeonatos europeus de pista em Sangalhos. Yes, it's a very important victory for me. It's my first European Championship title, and so it's very important. And I think for us it's a very nice moment and we enjoy it. Terminavam aqui os europeus de pista para júniores e sub-23. Depois de 6 dias de competição, chegava ao final este evento internacional que teve como palco o Velódromo de Sangalhos, no concelho de Anadia. A economia da bairrada não é só para o município de Anadia. Era bom haver pelo menos aí uns 3 a 4 campeonatos destes por ano. Então digo, o fator económico poderia considerar-se nesta região um privilegiado por ter uma obra deste tipo. Depois do Mundial de Veteranos em 2010 e dos Europeus em 2011 e 2012, o Velódromo de Sangalhos continua a receber competições internacionais. Tem muita importância por 2 razões. Primeiro, para divulgar a qualidade deste velódromo maravilhoso que existe na Anadia, em Sangalhos. Segundo, para que em Portugal se veja ciclismo de pista ao mais alto nível e que isso faça despertar o interesse por esta vertente da modalidade que é o ciclismo. E em terceiro lugar, para podermos, digamos, apreender da evolução da nossa escola de ciclismo de pista. No quadro final das medalhas é visível a superioridade da seleção da Rússia. A grande dominadora nestes campeonatos, conquistaram 11 títulos europeus. A Alemanha ficou na segunda posição. Esperava-se mais da poderosa escola britânica de pista, que arrecadou 4 títulos, menos 5 do que em 2011. Naquela que foi, mais uma vez, a grande festa do ciclismo de pista em Portugal.